Final do ano passado, eu fiz um mapa astrológico. O astrólogo falou o seguinte: você veio nessa vida, acreditando ou não, para aprender a se relacionar. Então esse canal trata disso, da arte de se relacionar. Aquilo que eu aprendo, eu ensino. E eu ensino baseada nos princípios sistêmicos de Bert Hellinger. Uso também a física quântica, a epigenética, a neurociência e a espiritualidade. Então, se você tem interesse em aprender como as relações familiares acontecem, como as relações amorosas podem dar certo e também como elas podem fracassar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos seguir caminhando juntas. Hoje eu vou falar para você sobre os princípios que sustentam a abordagem sistêmica. O que Bert Hellinger percebeu e trouxe para nós sobre os relacionamentos. O que fazer para que as relações frutifiquem e o que fazer que leva as relações ao fracasso, ou seja, o que a gente faz que leva as relações nessa direção. Então, o que o Bert trouxe para nós é que existem 3 princípios que regem qualquer relacionamento. Ele também trouxe para a gente os 5 círculos de relacionamento onde essas 3 leis atuam. Então, essas 3 leis atuam dentro de 5 círculos de relacionamentos. Ele também traz pra gente sobre os 3 níveis de consciência, como que a nossa consciência vai se expandindo para que a gente mude a nossa postura interna. Somente quando a gente aprende sobre os princípios que regem as relações humanas, nós temos aí um GPS que vai nos guiar nessa trilha que não é muito fácil, né, gente? Se relacionar é um grande desafio. E eu percebo que chega um certo ponto que por não saber, as pessoas acabam desistindo. Elas dizem assim: ah, Maria, eu não vou mais me relacionar. Chega, tô cansada. Já tentei várias vezes e nunca deu certo. Eu tenho o tal do dedo podre. Vocês já ouviram, né? Pessoas que falam isso: ah, eu tenho um dedo podre. Todos os relacionamentos acabam da mesma forma. Por que será que isso acontece? Aqui na abordagem sistêmica, Bert Hellinger nos explica o motivo disso. A física quântica também explica por que você acaba atraindo os mesmos tipos de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas. Então agora eu vou falar para vocês quais são os 3 princípios que o Bert Hellinger fala, ou 3 leis, ou 3 ordens do amor. A primeira delas é o pertencimento. O que essa lei fala? O que ela diz? Que toda pessoa que pertence ao nosso sistema familiar, essa pessoa tem um lugar. E ela não pode ser excluída. Porque no momento que algum membro desse grande sistema é excluído, porque teve um comportamento inadequado, porque agiu de uma forma que não foi aceito, então o clã diz: vamos retirar essa pessoa e esquecê-la. O que ocorre? Numa geração subsequente, essa pessoa que foi excluída lá atrás, ela volta a se manifestar através de um descendente. Ou seja, aquilo que a gente vai jogando para fora ou omitindo, escondendo, de uma certa maneira, condena um descendente a repetir esse destino. Terão vídeos onde eu vou falar especificamente dessa lei e vou trazer exemplos. Hoje eu vou trazer de uma forma geral. A segunda lei que rege as relações é a ordem ou hierarquia. E essa lei ela diz o seguinte: que quem chega primeiro
dentro de um sistema tem prioridade. Ou seja, aqui estou eu, né? Antes de mim vieram os meus pais. Antes dos meus pais vieram os meus avós. Se eu, aqui, por algum motivo, eu quero ocupar um lugar da minha avó, que veio antes de mim, claro, eu estou violando essa lei. E o que ocorre quando a gente viola uma dessas leis? Tem consequências. No caso da violação da ordem, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que a minha vida vai estar tão pesada e tão difícil que eu vou acabar adoecendo. Então, para cada violação dessas leis, existem consequências. Por exemplo, eu falei do pertencimento, né? Quando o pertencimento é violado, acontece repetição de padrão dentro das famílias. Quando a ordem é violada, acontece adoecimentos. E nós temos a terceira ordem que rege os relacionamentos, que é o equilíbrio. Pertencimento e ordem funcionam dentro da nossa família de origem, aqui. Elas regem a nossa árvore genealógica. Já o equilíbrio é a lei que rege as relações fora da nossa família. O equilíbrio rege a relação de casal, o equilíbrio rege as relações entre amigos. Quando nós temos dificuldades com o equilíbrio, geralmente nós estamos violando as duas leis anteriores, pertencimento e ordem, seja de forma consciente, mas geralmente nós violamos as duas primeiras ordens de forma inconsciente. Então, essas três leis é o primeiro pilar que sustenta as relações. O que acontece depois é um desdobramento dessas leis, mas o princípio essencial é esse. Se você conhece sobre pertencimento, ordem e equilíbrio e você aplica esses princípios na sua vida, você já vai estar muito adiantada nessa complicada arte que é se relacionar. O segundo princípio que o Bert traz é como se fosse um tripé, tá, gente? É como se a abordagem que o Bert trouxe se sustentasse nesses três pilares. As leis, que eu acabei de explicar, os círculos de relacionamento, que são a família de origem, a nossa profissão, a nossa relação amorosa, a relação com filhos ou com liderados e a nossa relação com o todo, conosco, como a gente se posiciona no todo. Então, o Bert também explica que da maneira que eu me relaciono aqui, dependendo de como é que eu me relaciono aqui no primeiro círculo de relacionamento, eu vou levar esse padrão para os demais. Se eu não me relaciono bem com meu pai e com a minha mãe, se eu tenho uma quebra aqui com eles por algum motivo, ou porque eu fui abandonada, ou porque eu sofri abusos, ou porque eu fui maltratada aqui, isso, dependendo do que aconteça, eu vou me configurando, me estruturando de uma certa maneira que eu levo isso para o próximo círculo de relacionamento, que é a minha profissão. Então, às vezes eu tenho dificuldade de prosperar financeiramente, porque eu tenho uma quebra aqui com meu pai e com a minha mãe. Depois vem o relacionamento amoroso. Meu Deus, se eu tiver uma quebra aqui com meu pai e com a minha mãe, dependendo de como eu enxergo a relação amorosa do meu pai e da minha mãe, de como isso aconteceu aqui, eu vou ter dificuldade no meu relacionamento amoroso. E, consequentemente, eu vou ter dificuldade na condução dos filhos. E eu vou ter dificuldade na forma que eu me relaciono com o todo. Certo? Então, esse é o segundo pilar. Os círculos de relacionamento, que são 5. O terceiro pilar, que norteia todo esse trabalho do Bert, as percepções dele que sustentam, são os níveis de consciência, que são 3. Ele fala da consciência pessoal, que é uma consciência estreita, é a consciência da criança aqui.
pertencente a um sistema onde ela precisa fazer igual a sua família de origem faz. Porque se ela não fizer, se ela for desobediente, o que acontece? Ela pode perder o pertencimento, pelo menos é o que ela sente, né? Então, a consciência pessoal é uma consciência estreita, a consciência infantil, que deveria ficar só lá na criança, mas o que a gente percebe é que muitos adultos ainda permanecem na consciência pessoal, pequena e estreita, que é a consciência das polaridades, do certo e do errado, da direita e da esquerda, do preto e do branco. E nesse primeiro nível de consciência, quem ainda está presa a ela, acha que tudo que alguém fizer que é diferente do que ela faz, tá errado. Não é apenas diferente. E aí também tem o segundo nível de consciência, que já é uma consciência mais larga, que enxerga o sistema familiar, que já se percebe dentro desse sistema, mas também percebe o outro e vê que o outro também vem de um sistema e que se ele faz diferente de mim, não significa que está errado, significa apenas que é diferente. Então eu já enxergo ali com mais amplitude. Depois eu vou gravar um vídeo falando exclusivamente das consciências e vai ficar mais claro. E também nós temos aí o terceiro nível de consciência, que é a consciência espiritual. O Bert traz pra gente, né, ele chamou de Geist. E nesse nível de consciência a gente já se vê como irmãos, todos somos irmãos. Não existe mais o certo ou o errado, simplesmente tudo que acontece tem uma razão de ser. Quando nós evoluímos para o terceiro nível de consciência, então a gente para de enxergar as diferenças. Isso você é diferente de mim, então você não pertence. Não, pelo contrário, a gente soma as diferenças e a gente entende que nós somos o resultado do todo e que a nossa ação impacta no todo e que o todo também impacta na nossa vida. Então, basicamente, o que eu quis trazer para vocês nesse vídeo de retomada do canal A Arte de Se Relacionar é isso. Os princípios que norteiam a abordagem sistêmica de Bert Hellinger e que regem as relações familiares e humanas. Se você deseja saber mais, aprender exatamente, tintim por tintim, como se relacionar e ter sucesso nas suas relações, já se inscreve no canal, aperta o sininho e me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Até a próxima!